som? Então, olá meus caros, como é que vamos? Tudo bem? Vamos começar aqui mais um PME no Divã. Hoje de novo sem a Valéria, né? Que pena, mas ela em breve estará conosco mais uma vez. Estamos Hector e Luiz aqui mais para discutir concorrência. E até de manhã eu já estava falando um pouquinho sobre isso, comentando um pouquinho o assunto. O Luiz semana passada conversava comigo e até já quero entrar direto no assunto pedindo para ele colaborar conosco isso, sobre os concorrentes em geral e sobre alguns aspectos do concorrente. Então, por exemplo, ele falava dos novos entrantes e tal, mas acho que o Luiz pode começar o papo apresentando um pouquinho daquela visão que você nos deu sobre os concorrentes. O que você acha disso? Tá bom. Bom, olá a todos. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre como a gente pode enxergar, né, as concorrências, porque geralmente quando você analisa o negócio, né, o Peter Drucker ele fala que você tem que analisar 5 forças competitivas que afetam o seu negócio. E os concorrentes estão dentro dessas forças, né? E os concorrentes a gente pode dividir aí eles em 3 grupos, né? Que são aqueles concorrentes diretos, aqueles que fornecem o mesmo serviço que você, que têm a mesma preço, né? Então são os seus diretos, que tá lutando pelo mesmo espaço, pelo mesmo tipo de cliente. Nós temos também novos entrantes, ou seja, são aquelas pessoas que decidiram abrir uma empresa ou iniciar uma atividade que vai ser um novo, né, concorrente seu. Quer dizer, eles estão entrando no negócio porque provavelmente o seu mercado, o serviço que você está prestando, ele é atraente, né, e tem outras pessoas observando, então elas estão entrando no mercado, que é uma coisa importante a gente estar observando se isso está acontecendo. E uma outra questão que geralmente a gente esquece, porque a gente vê o concorrente direto, isso eu acho que todo mundo conhece quem que é o meu concorrente direto. A gente às vezes esquece. Tem uma loja, o sujeito tem uma loja também, né? Vendo roupas ele também, público jovem. E algum segmento que você vai por aí, né? Você vai lá na José Paulino, na 25 de março, tem 5 lojas vendendo a mesma coisa. Santa Efigênia, gozado, aqui em São Paulo, para quem eventualmente não é de São Paulo e está nos assistindo, só para contextualizar, né, Luiz? A gente tem muitas lojas, muitas ruas que têm lojas do mesmo setor. Então tem, por exemplo, a Teodoro Sampaio, uma infinidade de lojas de imóveis, né? Num trecho. A Santa Efigênia, material elétrico. José Paulino. Né? A José Paulino, roupas. Aquela Rua das Ferramentas, Florencio de Abreu, né? Só tem ferramentas. A própria Teodoro Sampaio, que eu comentei agora, de um pedaço para cima é só loja de instrumentos musicais. Né? Então é gozado, se concentram os concorrentes. Tem alguma sinergia nisso. Tem alguma sinergia porque a gente vai hoje conversar sobre isso. É interessante. Por que eles ficam juntos? Porque eles estão juntos, se são concorrentes. Né? Ou um shopping também, numa escala menor, mas você vai no shopping tem várias lojas de calçados, várias lojas de roupa, de criança, etc. Né? Por que será que isso acontece? Mas a gente já volta nesse tema. Né? E tem novos entrantes que vão fazer. Agora tem um terceiro concorrente, que eu acho que a gente geralmente na análise a gente acaba esquecendo, que são a gente chama de produtos substitutos ou serviços substitutos, ou seja, são coisas que, mudanças tecnológicas que podem substituir o seu negócio, o seu serviço. Né? Hoje nós vivemos essa época, né? Essa revolução digital com novos aplicativos. Os aplicativos hoje, eles substituíram uma série de serviços, né? E isso já vem acontecendo de algum tempo. Eu trabalhava, um exemplo, na Ford, né? Eu trabalhei lá há muitos anos e havia muita viagem de negócio para reuniões nos Estados Unidos, etc. E quando começou a ter a tecnologia para transmissão à distância, etc., né? Houve um investimento para criar salas de videoconference e a justificativa foi que eu ia economizar em passagem aérea. Então, as companhias aéreas começaram a ter um concorrente que elas não esperavam, que era o cara que fazia transmissão à distância, tecnologia, né? Hoje, as companhias, trazendo para a realidade, as companhias telefônicas que vendem, né, o celular e ganha por minutos, ela tem uma concorrência do WhatsApp ou outros aplicativos que... O público de voz usa outros aplicativos para não pagar a bilheteria da voz, né? Então, são novos entrantes através de novas tecnologias, novas soluções que substituem o seu produto, né? Então, a gente tem que estar muito alerta, porque hoje em dia essas startups, essas empresas que usam tecnologia, eles ficam buscando formas de entrar no mercado com novas soluções mais simples, mais rápidas, mais automatizadas e pode tornar o nosso negócio obsoleto. Isso é uma coisa muito importante absorver, porque se você perceber isso tarde demais, pode ser fatal para o nosso negócio. Né? Colocaria também outro valor do concorrente que tem a ver com a estratégia, não é? O concorrente é uma fonte muito boa de benchmarking.
Com certeza. Quer dizer que, ainda se não for substituída a tecnologia que você fabrica, ou que você produz, o fato de ter o conhecimento de um concorrente pode ser muito útil para os dois, tanto para você quanto para seu concorrente. O resultado é que se beneficia o próprio público consumidor, porque os dois vão melhorar seu produto, cada um com a melhoria do outro, não é? E até reduzindo os consumos. E, em definitiva, o sistema universo, o sistema como um todo, acaba sendo beneficiado. Há uma menor perda, como dizia aquele professor japonês. Neste momento não lembro o nome, mas já vai vir. Aproveitando, acho que o benchmarking, né, para quem não conhece, é um processo onde você busca referenciais para se basear, né, que são muito bons naquilo que faz, que serve de referência para a gente aprender e absorver e conhecer, às vezes até mesmo copiar, né, as soluções que ele tenha para o nosso negócio. O benchmarking a gente pode fazer no concorrentes, né, entender como o concorrente faz e aprender com eles, ou o benchmark você pode fazer em outros segmentos, né? Acho que um bem evidente é os hospitais, eles, né, essa parte de hotelaria do hospital, eles fazem em hotel, ou seja, o benchmark, cada vez mais os hospitais de ponta, eles, tanto da recepção até os quartos, eles estão cada vez mais parecidos com hotéis, né, em termos de iluminação, mesa. Então eles tentam reduzir, né, um pouco aquele aspecto de saúde e tal. Recentemente eu vi um comentário na rádio CBN que uma iniciativa, não lembro em que país, mas é um país do primeiro mundo, foi na Índia, se não me engano, ou num lugar da Ásia, foi construir um hospital-hotel. Então, a pessoa pode acompanhar o paciente doente, mas ao lado tem um hotel de 5 estrelas, no qual ele pode permanecer, e a convalescência, inclusive, pode ser feita no hotel. Então, é uma combinação das duas coisas que põe, digamos assim, em xeque os outros hospitais, né? Eu acho que eu queria dar um passinho para trás para falar um pouquinho mais de benchmark, porque talvez quem está nos assistindo não explore muito bem essa coisa, né? Será que sou eu ou vocês têm também essa percepção? Quem está nos assistindo pode imaginar o seguinte, mas espera um pouquinho, você está me dizendo para eu observar o meu concorrente. Você está falando de espionagem? Você está falando de vigilância? É disso que você está falando? Muito boa a colocação do Vicente. Eu creio que o que nós procuramos é estabelecer quais são os pontos importantes de nosso processo que podem ser comparados com o do concorrente. E não me parece que espionagem seja uma prática legal. Mas sim é recomendável, né? Além de ser desonesta. Mas se eu posso chegar a um acordo, suponhamos que você, Vicente, tem um negócio parecido com o meu. Eu posso chegar e dizer, eu te ofereço acesso a uma série de informações e em troca você... Podemos conversar? Podemos eu já conversar. Fiz isso muitas vezes, quero até dar esse depoimento. E a gente chega para a pessoa e diz, podemos conversar? E vocês já ouviram isso, né? Ou não, você já tem, mas você vai se surpreender. Na maioria das vezes o teu concorrente vai dizer, podemos sim. Queremos, vamos conversar sim, para entender junto às nossas dificuldades. Ou até para confirmar que o que eu faço, você também faz e eu estou no caminho certo. Apesar que o benchmark, ele tem esse estágio, mas é lógico, me parece que o primeiro estágio do benchmark é a observação. E a observação não tem nada a ver com espionagem. Será que o cliente, o nosso ouvinte, sabe o que é benchmarking? Não sei se todos conhecem. Então, ajuda na definição. É uma comparação, não é? Uma comparação com alguns fatores que são definitivos, são decisórios no seu negócio. Referências, né? Referência com o que melhor faz no mundo, não é? A ideia da qualidade é comparar os seus pontos centrais do processo com o que melhor faz no seu contexto. Então, você procure quem é o melhor fabricante de um determinado produto, em termos de embalagens, em termos de logística, e você vai a ver qual é a distância que existe entre o seu serviço de logística e o dele. Aí você cria todas essas condições para aprimorar. Não, eu acho que um ponto interessante, até pegando o exemplo do hospital, que o benchmark, se você não se restringe a fazer o benchmark, então, de novo, o benchmarking não necessariamente é algo ilegal ou ilícito. Ou imoral, nada disso. Não, porque geralmente você consegue entender os movimentos do seu concorrente, né? Todo mundo põe o que você faz no site, etc. Então, muita coisa é perceptível independente da vontade do teu concorrente. Isso, né? Então é aquilo que está no mercado. Mas eu quero insistir nesse ponto, se você ligar para o teu concorrente, você vai ter uma surpresa da reação dele. Porque aí vem outra discussão, né? Mas só fechando, o benchmark ele pode trazer ideia, se você faz benchmark em outros segmentos, não no seu concorrente, mas em um negócio que às vezes não tem nada a ver com o nosso negócio, ele pode ter soluções
que me permita, né, inovar e ter alguma vantagem competitiva que me diferencie dos meus concorrentes. Eu acho que a questão, um lado positivo que a gente pode ver dos concorrentes é que um estimula o outro para melhorar, né? Porque se você não melhora, né, fornece produtos ou serviços com melhor qualidade e o seu concorrente o faz, você corre o risco de perder seus clientes. Então, o concorrente ele tem uma grande função que é não deixar nós ficarmos paralisados em berço esplêndido e achando que o mercado é estático e vai ficar eternamente com você. Ou seja, ele nos força a sempre estar melhorando, a sempre estar aprendendo, a sempre estar oferecendo algo melhor. E o benchmarking, né, é uma grande ferramenta, um grande aliado para oxigenar o meu negócio e trazer ideias e inovação, né, que pode estar ajudando o meu negócio. Você estava contando aqui, participou aí de uma companhia aérea, fez um leilão, né, para fazer um upgrade. Então, você vê que coisa, eu estava contando para o Luiz aqui, o Hector nem estava, aproveito e já conto para você também, Hector. Eu recentemente fiz uma viagem para participar de um congresso, que aliás, vou dizer, esse congresso era um congresso de contabilidade fora do Brasil, onde eu fui fazer benchmark. O que eu fui fazer é observar como é que eles lá nos Estados Unidos fazem contabilidade para ver que práticas interessantes eles têm que pode agregar valor para o que a gente faz aqui no Brasil. Então, depois eu vou querer voltar nesse tema de globalização, porque a globalização mudou a concorrência, né? Sim. Sobre vários aspectos. Mas enfim, fui lá para os Estados Unidos para participar desse congresso com esse objetivo de fazer benchmark, foi fantástico. E aí, na hora de comprar a passagem, eu olhei lá na companhia aérea, fui olhar o preço da classe executiva e da classe econômica, né? E a diferença era quase 5 vezes mais caro na classe executiva, acabei indo de classe econômica, comprei a passagem da classe econômica. Mas 2 dias antes, um pouquinho mais, 2 dias e meio antes da viagem, eu recebi um e-mail da companhia aérea dizendo, olha, nós no seu voo ainda temos alguns lugares desocupados na classe executiva. E eu quero te convidar para participar de um leilão para comprar algum desses lugares. Clique aqui. Eu cliquei, fui para uma página da companhia aérea e aí ele tinha uma coisa muito interessante. Era uma barra de rolagem, assim, que com o mouse você clica e rola, e ele colocava o preço mínimo. Então o lance mínimo que eu podia dar, $200. E o lance máximo que eu podia dar, eu acho que eram $4.000. E aí eu movia a barra para onde eu queria e clicava em dar o lance. Pronto, está feita a coisa. E aí quem desse os maiores lances ficariam com os assentos vagos ali, né? Eu fui mão de vaca, acabei ficando nos $200, não ganhei a concorrência. Mas alguém ficou, alguém voou na classe executiva e tal, né? Eu não sei como é que eu vou usar isso no meu negócio, não sei ainda. Mas eu achei a ideia tão inspiradora que está na minha lista de anotações, é alguma coisa para se pensar. Porque ele tinha uma ociosidade, né? E aí ele soube transformar aquele lugar ocioso numa oportunidade. De negócio, um valor maior. Ele não recebeu o valor que ele gostaria, que é o preço da passagem. Preço cheio, né? Cheio. Mas, né, o custo ia ser o mesmo, então ele conseguiu incrementar o seu negócio, ele conseguiu estimular o cliente. Eu achei muito interessante, né? Luiz, assim, foi muito bom para a companhia aérea, porque ela aumentou a rentabilidade daquele voo de alguma maneira, e ele ofereceu para o cliente uma oportunidade que em outro momento talvez o cliente não participasse, ele não pudesse fazer, né? Esse tipo de olhar para o mercado, que também é um tipo de benchmark, eu não vendo passagem aérea, não tenho avião nenhum, nem nada disso, mas esse olhar aberto de quem explora o que está acontecendo por aí e fica pensando como é que eu posso, de alguma maneira, agregar valor com isso ao meu negócio, é o olhar de quem está fazendo benchmark o tempo todo. Só para outro exemplo, benchmark bem simples, acho que todo mundo tem oportunidade, né? Não sei se quem gosta eu gosto de ir em feira, né? Fazer feira. Feira de rua, né? Que vai lá com sacola, para comprar essas coisas. E eu observo muito, né? Porque o pessoal feirante, eles são ótimos vendedores, né? Eles estão lá falando, anunciando os produtos, etc. Eles estimulam, eles brincam com os clientes o tempo todo, eles são comunicativos, né? Engraçados, etc. E se ele percebe o seu interesse, ele sempre fala, não, mas leva um a mais, ele te dá alguma coisa para experimentar e tenta fazer não, leva esses dois aqui. Ele faz um upsell. Então ele tem uma versatilidade em função dos seus interesses, para não perder a venda, ele dá várias soluções, né? Então, ele é dono do negócio, ele é um PME, né? E ele consegue ter essa versatilidade para não perder a venda, né? Então é interessante observar algumas soluções que eles têm, né? Até para treinar funcionário. Eu acho que a feira é um bom lugar para você treinar funcionário que atende cliente, né?
Sabe? Então, falando de treinamento, mas só antes de falar de treinamento, eu quero fazer uma pergunta para o Hector, mas preciso fazer um negócio antes, nós não fizemos ainda, incentivar as pessoas a participarem aqui conosco, né? Você pode participar no próprio canal do YouTube, no lado direito da sua tela tem ali aquela parte de comentários. Aliás, o Carlos Eduardo, por exemplo, já fez um comentário aqui, obrigado. Você pode fazer ali seus comentários ou pode também falar conosco através do WhatsApp que está aí na tela, o número que o Vitor já colocou. Já está ali. Não perdendo o comentário da feira, que eu achei muito interessante, estou aqui me remoendo de curiosidade do seu livro. ¿Ese aquí? É do nosso assunto, não? No. Ah, não é do nosso No assunto. es más, en realidad es de todo asunto. Es un libro que trata do papel que nos desenvolvemos, o papel que hacemos na vida. E eu creo papel que como indivíduo. O papel como indivíduo. Ese libro trata de una cuestión muy importante con la cual, especialmente en coaching, nós trabalhamos muito. E veja, psicologicamente se fala muito do problema de identidade e é muito difícil você mudar a identidade e a personalidade de alguma pessoa. A personalidade é construída ao longo do tempo, ao longo de toda a vida. E para você poder mudar uma personalidade, e seguramente essa é uma questão que deve interessar a nossos clientes também. Por exemplo, o que é uma personalidade? Alguém que é muito introspectivo, ou é extrovertido, ou é racional, ou é muito intuitivo, enfim. São aquelas coisas próprias da personalidade. Isso é muito difícil de mudar. Mas a boa notícia é que a gente pode sim mudar o papel que a gente faz na vida. O papel é fácil de mudar. O que é o papel? Que é o qual está falando este livro, que é um dos tantos que já li sobre o tema. O papel é a forma adequada que nós temos de comportar-nos dentro de um sistema para atender a finalidade do sistema. Ou seja, entender o propósito do sistema no qual estou e adequar meu papel a esse sistema. E isso pode ser mudado. Por exemplo, tem pessoas que actuam de uma maneira estranha só porque eles acham que é a melhor maneira de comportar-se. Pessoas que são extremamente dóceis no trabalho são depois muito déspotas na família, com os filhos, com a mulher, Mudam etc. de atitude. Porque eles acham que é adequado ser severo, senão filhos vão entrar pelo mau caminho. Em realidade, são todas preconcepções que se tem e o interessante é que se a pessoa se dá conta qual é o papel que ela está desempenhando, ela pode mudá-lo. O problema é que nós desempenhamos sempre papéis e não nos damos conta. E quando não sabemos o papel que estamos desempenhando, normalmente fazemos o papel errado. Já que você perguntou, eu vou citar um grande pensador que foi Shakespeare. Ele dizia, em uma famosa poesia dele, a vida é um grande palco, não é, de teatro. Homens e mulheres somos meros actores. Todos temos entradas e saídas e cada um sempre desempenha seus papéis. Quer dizer que você está fazendo um papel agora em todo momento, às vezes não se dá conta, O tempo inteiro. e faz o papel errado. E justamente a concorrência é uma maneira também de fazer um papel. Eu posso pensar que aquele meu concorrente é um inimigo, ou posso Queria que pensar... você falasse disso mesmo, eu ia te provocar em relação a isso. Então, ou posso pensar que de fato ele é mais um dos meus companheiros de caminhada nesse mundo no qual estou. Que passa as mesmas dificuldades que eu, tem muitos problemas em comum, né? Então aí você teria que pensar qual é a leitura que eu faço do contexto no qual vivo. E o contexto envolve a meu concorrente e a mim. Pode ser um contexto de miséria, no qual as oportunidades são escassíssimas e eu tenho que brigar para que o leão não me devore. Ou posso pensar em um contexto de abundância. Normalmente essa leitura de miséria ou abundância é uma leitura interna. Na medida em que eu sinto que tenho recursos, eu penso em forma de abundância. E meu concorrente pode ser até um colaborador. Talvez isso explique, né, porque tem várias lojas concentradas no mesmo lugar, ou seja, eles estão juntos, né, na mesma jornada. Né, E tem outro fator, Luísa, estando todas as lojas juntas no mesmo lugar, o público que precisa de algo Se sabe que concentra ali, né? dirigindo-se para aquele tem uma lugar vantagem, tem mais opções de o conceito encontrar, do tanto de oportunidades. Até porque nós já falávamos em outras conversas nossas que o público que quer comprar um determinado serviço ou um determinado produto, ele não é composto de pessoas iguais. E, portanto, quando ele vai tomar a decisão de comprar aquele produto ou aquele serviço, ele procura no fornecedor características diferentes, cada um deles, né? Então, teu concorrente pode atender a um determinado grupo de público e você a outro determinado grupo de público com o mesmo produto e com o mesmo serviço. É uma segmentação. Você acaba, né, tendo essa atitude ou essa visão, né, de que somos parceiros de uma mesma empreitada. E de né, que o mundo representa abundância. É dizer, o que é miséria é a pequenez nas ideias.
Mas se nós somos capazes de produzir muitas ideias, nós temos uma visão de abundância. Na visão de abundância entram vários concorrentes e eles até nos beneficiam, não posso beneficiar. Eu estava falando com o Vicente que, né, no primeiro momento, né, quando a gente fala de concorrente, o nosso lado mais instintivo, ele tende a olhar o concorrente como um inimigo, né, a ser combatido. Torce o nariz, olha como... Né, tal. Claro que, claro, existe, não vamos ser inocentes, existe uma ameaça, né, se o seu concorrente é muito bom, etc., você pode correr o risco de, né, não ter continuidade. Mas, se eu, né, tiver um outro olhar, ao invés de ficar com medo e combatendo ele, porque daí eu vou dividir os esforços, né, quem sabe eu consigo junto com ele, os dois sobreviverem, porque... Né, vou dar um exemplo, novamente, né, da minha experiência com a Ford. Né. As montadoras, elas têm muita competição entre elas, né, para carros, para lançamento, etc. Mas também tem acordos. Então, e aí... E tem pontos, interesses em comum, né? Claro. E só um exemplo... Antigamente, cada montadora tinha, as americanas, né, elas tinham seus requisitos de qualidade para os fornecedores. Então, um fornecedor que fornecia para 3 montadoras tinha que ter 3 manuais ou 3 sistemas de qualidade né, específicos para cada um. Os requisitos de cada um. E houve um movimento, né, nos anos 80, 90, de unificar isso aí. Então, começou lá nos Estados Unidos com a Ford, Chrysler, GM, eles se juntaram e criaram uma norma comum para os mesmos fornecedores, porque ambos tinham o mesmo custo, etc. Né? Então, se tem uma mesma norma, reduz o custo para a montadora. Não é esse ponto que é o diferencial competitivo entre elas, está na engenharia de produto, no desenvolvimento do produto. Né? Então, eles fizeram isso. Depois as europeias também entraram. E a ISO hoje, por exemplo, tem uma ISO que chama ISO TS. Ela praticamente englobou todas as normas do setor automotivo e criou uma norma global. Única para o país inteiro. Que atende a todos os concorrentes, aos players. Então, se você atende essa norma, você pode fornecer qualquer montadora no mundo inteiro. Né? Ou para a maioria delas. Então, isso é um exemplo, né, de como... Eu trabalho muito, falando um pouquinho, você está falando dos pontos em comuns que você estava dizendo, né, Hector? Acho que algumas das pessoas que assistem conhecem esse meu trabalho, eu tenho certeza que vocês conhecem, muito com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Né? Então, o objetivo central da CNI é defender os interesses da indústria como um todo. Né? E a gente fala muito lá sobre o quanto é difícil mobilização. Então, nós vamos fazer uma determinada ação, e acho até que aqui para o PME a gente podia falar um pouco disso também. A gente vai fazer uma determinada ação para um setor industrial qualquer. É difícil demais convencer as indústrias a participarem daquela mobilização. E eu não estou falando de mobilização que a indústria tem que pôr dinheiro, nada disso, é só estar presente para assistir, por exemplo, uma palestra que vai acontecer, ou uma exposição de um tema qualquer. E aí a gente vai conversando, depois de tanto tempo que eu já trabalho com a CNI, conversando com as pessoas lá, o que a gente ouve deles eles não se unem, os empresários não se unem. Mesmo os empresários de um setor comum que tem problemas e necessidades iguais. Né? E parece que assim, um diagnóstico que eles fazem no sistema indústria é de que, em alguma medida, eles se olham como concorrentes e, portanto, não devem nem frequentar o mesmo ambiente. Não vá, meu concorrente vai, eu não irei. Em algumas, não estou dizendo que é sempre, felizmente essa não é a tônica, o que eu vejo cada vez mais as empresas do mesmo setor se unindo. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma bandeira que eu acho importante, que é o associativismo, que é empresas de um determinado setor. Outro dia eu estive na Abigraf aqui em São Paulo, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Como o nome diz, ela reúne todas as indústrias gráficas do Brasil, que são, por natureza, concorrentes entre si, mas que tem uma associação que as representa em conjunto. Né? Então, sempre há no mercado de concorrência temas comuns e temas específicos. Né? Então, o tema específico eu trato na minha casa, mas os temas comuns eu posso tratar junto com os meus concorrentes, sem dúvida nenhuma, que eu posso tratar, como, por exemplo, uma norma de procedimento para os meus fornecedores me atenderem. Sim. Então você otimiza tem uma sinergia que é vantajosa para o negócio. Né? E aí, é o que a gente falou, a gente pode tratar o fornecedor, né? Claro que a gente tem que buscar oferecer um serviço para ser competitivo. Acho que a grande questão não é tratar o fornecedor como inimigo, mas se manter competitivo no nível desses fornecedores. Não correr o risco de o conjunto dos fornecedores ser melhor que eu em alguma característica, né, importante para o meu negócio. E aí o benchmark, essas outras coisas que a gente está falando, são mecanismos da gente conseguir manter essa competitividade, né, para não ser sucumbido, e num nível melhor a gente buscar, né, se associar e ter interesses comuns que vão, né, ajudar também nessa parceria a garantir a sobrevivência um do outro, né, nesse sentido. Eu ia colocar uma coisa aqui, vocês já devem ter ouvido aqui, por exemplo, dentro do mercado brasileiro, falar do CAD, que é o Conselho
de administração de defesa da economia, nem sei muito bem qual é, eu sei que ele trata de concorrência e tal, etc. Né? Uma das preocupações do CAD, por exemplo, é não deixar que um único concorrente, que um único player do mercado assuma uma fatia gigantesca desse mercado e passa a ser monopólio. Né? Mas eu pensei nisso pensando num outro assunto. Vocês devem conhecer a Intel, que é aquela empresa que fabrica processadores para computadores e para equipamentos eletrônicos e tal. Há uns 2 ou 3 anos atrás, nos Estados Unidos, a Intel foi obrigada pela lei americana a transferir tecnologia para outros fabricantes de processadores, porque ela estava se tornando tão melhor do que os concorrentes que ia causar um desequilíbrio no sistema de processamento e ela ia deter um conhecimento sozinho. Na Fórmula 1 todo ano acontece isso. Quando uma equipe ela fica muito melhor que a outra, eles mudam a regra para poder... Para desbalancear. Desbalancear, né? Para não permitir que ninguém se dê... Porque não é interesse da economia em geral que alguém seja tão bom assim em detrimento dos outros. Porque ele vira um ditador, não é? Porque ele impõe preços, impõe condições. Ele vende como ele quer, quando ele quer, da forma como ele deseja. Né? Então a concorrência ela é saudável para a economia. Né? E nós, como empresários, né, nesse segmento, a gente tem que entender que isso é a regra do mercado. Então a gente sempre vai ter concorrente. Né? Então a gente tem que tratar não é só para a economia, saudável. Luiz. Se você pensa de uma perspectiva individual de uma organização, se ela não tiver concorrentes, vira autista. Ou seja, ela para de se desenvolver, né? Exatamente. Imagina se o Ford, pegando o teu exemplo, quando ele inventou lá os primeiros carros daquela linha de produção que ele criou, maravilhosa, Ford T. Ninguém mais fabricasse carros dali para frente, só ele. Nós ainda estávamos andando naquele modelo, provavelmente. E tem outra coisa mais, na medida em que existe um concorrente, eu sou obrigado a ter um feedback, a me melhorar. Se não existe um concorrente, não sou obrigado a melhorar. Eu me acomodo, claro. Continuo fabricando Ford T. Melhorar não significa só a tecnologia do Ford, mas em todos os aspectos de minha relação com o meu cliente, que envolve muitas coisas, tanto do ponto de vista do cliente interno quanto do cliente externo. Eu sou obrigado a melhorar porque existe alguém que também faz se eu não faço. Esta é uma questão bastante importante. Aquela questão de se manter competitivo naqueles fatores críticos para o seu negócio. Né? Ou seja, quais são eles, eu vou tentar me desenvolver em todos eles, buscando me manter competitivo e oferecer coisas diferentes para os clientes. Eu acho que nós, como consumidores, usufruímos muito dessa concorrência que existe em vários segmentos. Por isso que a gente tem alguns produtos que são, né, se a gente pegar produtos de casa, televisão, etc., eles vão mexer em tecnologia, o preço não aumenta muito, porque a competição e a tecnologia fazem com que o produto melhore e o preço, né, vai caindo. Permanece estável. Não sei alguns. Né, a gente poderia complicar um pouco mais todo o panorama se a gente transfere essa questão de concorrência para a família ou a empresa familiar. Lembremos que a Bíblia começa com um assassinato. Caim e Abel são concorrentes. Os dois estão oferecendo a Deus a sua ofrenda. Deus aceita de um e não aceita do outro. O resultado é conhecido. Não é? E esta é uma questão que vai se continuar postergando. Cada irmão que nasce, depois do que outro já tinha um lugar, é um concorrente que vem a tirar um lugar. Sim. Então isso aí é também uma parte de concorrência. Sim. Mas essa concorrência no amor, não é? Nessa etapa é uma concorrência mais passional, né? Assim, eu acho que em alguma medida, eu não sei se você está querendo dizer, mas me inspirou esse pensamento, essa emotividade que a gente tem numa concorrência familiar, por exemplo, a gente acaba trazendo para os negócios, né? E assim, em certa medida a vontade que eu tinha era de pegar um porrete e matar meu concorrente em alguma proporção ao que aconteceu na Bíblia, né? E a gente até vê um pouco disso, né? Eu estava aqui, desde que a gente escolheu esse tema, eu estou aqui pensando se trata ou não trata do assunto, mas eu acho que é relevante, precisa ser tratado, embora possa ferir um ou outro ânimo ali, né? Mas a gente está assistindo hoje em dia, acho que todo mundo está acompanhando a história do Uber e do taxista, né? E os taxistas estão exatamente nesse comportamento, eles estão com o porrete na mão, batendo no carro, no motorista e no passageiro do Uber, né? E de maneira nenhuma eu estou dizendo que o Uber está certo ou que o taxista esteja certo nas regras do mercado, nem nada disso, mas eu penso que a atitude do taxista está errada diante da concorrência, né? Porque se alguém inovou tanto no mercado, pensando diretamente na concorrência comercial, se alguém inovou tanto no mercado, você pode, por um lado, querer lutar contra, e por outro lado, se inspirar no que ele fez para fazer algo tão bom quanto, ou melhor ainda. Não, e eu acho que essa fase também já tá evoluindo, porque outro dia eu vi uma matéria na televisão
de alguns aplicativos que os taxistas estão usando, que dá desconto, etc. Então, bem competitivos. Eu, por exemplo, uso um e que é muito bom, e eu prefiro que o Uber até. Gosto mais desse aplicativo do que o Uber. Então, já está equalizando o mercado. É que o começo, eu acho que aquele ponto, você pode explorar um pouco mais, eu falei, o concorrente, ele instiga os nossos lados mais primitivos, que ameaça a nossa existência. Exatamente. Então, quando você se sente ameaçado, os nossos instintos, eles tomam conta da gente, e aí o irracional, entra em cena e você quer... Você faz e não pensa, como diz sempre o Hector, né? E aí nós temos alguns pontos que temos que passar por essa fase, eu acho que é instintivo, a gente tem que só ter autocontrole, autoconhecimento e maturidade para enxergar, e ter essa visão que a gente está tentando discutir aqui, enxergar os concorrentes como necessários e como estimuladores para a minha melhoria, e como potenciais parceiros. Hoje em dia tem muitos segmentos que os concorrentes, eu já vi, eu trabalho em vários clientes, eu já vi situações que o cliente não tinha condição de cumprir a demanda, ele tinha os concorrentes dele que ele repassava o serviço para o cara fazer e para ele poder cumprir os prazos e tal, Então, às vezes o concorrente é um cara que vai me ajudar, Ele é um parceiro que se eu souber tratar bem isso, e equacionar essa questão, acaba mudando um pouco essa visão. Mas se tiver algum ponto com relação aos nossos instintos primitivos de querer, do medo do concorrente... Ameaça, não é? Ameaça que se transforma em uma ameaça existencial. Tem um livro que talvez Vicente poderia recomendar se alguém se interessa, que chama O Homem em Sociedade Anônima. É um livro antigo, atualmente creio que não está sendo mais editado. O autor é Anthony Jay, J-A-Y. Ele faz uma interessantíssima comparação entre a pré-história e a situação atual. E ele descreve a liderança da pré-história como muito eficaz. E essa liderança tinha uma característica fundamental. O líder, quem que era? Era aquele que garantia ao grupo as melhores possibilidades de sobrevivência. Quer dizer que é o que protegia das ameaças. Havia outras tribos concorrentes pelas mesmas casas, etc. E o líder era aquele que conseguia assegurar a sobrevivência. Quando a sobrevivência está em jogo, como é muito sabido, vai a funcionar primeiro o espírito primitivo, né? Sim. E esse livro é muito interessante de pensar a liderança. A liderança que chama é biológica. E, honestamente, em todos os anos que trabalhei como gerente, é a que mais me pareceu real, não é? O líder é aquele que assegura as melhores condições de sobrevivência. Então não precisa ser carismático ou não carismático, ter tal ou qual propriedade. Tem que se adequar bem no sistema no qual está, entender o propósito e garantir que as possibilidades de sobrevivência e redução de ameaças sejam a máxima possível. Segundo este pensador, que é Anthony Jay. Por isso que a concorrência que estamos falando também evoca questões primitivas. Eu posso aprender de meu irmão ou posso brigar com meu irmão. Posso trabalhar junto ou não. Eu estava aqui imaginando, eu sempre sinto essa ansiedade ou esse desejo, de levar isso para uma aplicação prática, E em algumas ocasiões, nós já falamos sobre isso aqui, me parece, especialmente os pequenos e os médios empresários, eles podem, de alguma maneira, pensar na concorrência de uma forma diferente. Porque eu tenho a impressão que, em geral, quando a gente fala de concorrência, para quem está nos assistindo, você que está nos assistindo, me corrija se eu estiver errado, usa aí os canais de comunicação, ou o WhatsApp, ou o próprio YouTube para falar disso, mas o primeiro tema, quando o assunto é concorrência, me parece que acaba indo para o preço. Me parece que as pessoas olham concorrente... Quem vende mais barato. Quando a gente fala de benchmark, por exemplo, presta atenção no seu concorrente, a primeira reação que eu tenho aqui lá no fundo é dizer, deixa eu ver quanto é que ele está cobrando em relação... Ou então, a segunda palavra que se usa é concorrência desleal. Não paga os impostos, então eu não posso competir com ele. Pois é, então... mas enfim, o que eu estava querendo dizer, você tem toda a razão. Eu comparo o meu preço com o preço do concorrente e o que nós estamos propondo na conversa de hoje é que a concorrência tem um papel maior do que simplesmente servir de referência para o meu preço. Que ela serve para muito mais do que isso. Claro. Mas numa primeira análise, eu posso cometer o erro, e queria te propor essa reflexão, vou tratar a concorrência como um instrumento de comparação do meu preço com o dele. Exato. Que é muito pouco. Me parece que analisar somente isso é muito pouco.
E depois eu acho que a gente tem você colocou muito bem, Hector, uma reação de dizer o seguinte, se o desempenho de preço dele, pelo menos numérico, é melhor do que o meu, então eu cobro 10 e ele cobra 9, ou ele cobra 8, ou ele cobra 7, eu preciso encontrar um meio de desqualificar esse concorrente. Eu não faço, a minha primeira reação não é vou melhorar meu processo, vou diminuir custo, vou abaixar preço, vou manter margem. A analogia que eu faço é esse concorrente é desleal. Ele não paga imposto. Porque eu estou usando o melhor que se pode usar e não há nada a melhorar dentro do meu sistema. Eu sou o super-homem, como você disse algumas vezes, né? Quando o que eu acho que é importante a gente refletir é, peraí, será que o sujeito tem um preço menor porque ele não paga imposto? Será que ele tem um preço menor porque ele é malandro? Pode até ter um caso ou outro assim, mas você já parou para pensar que talvez ele tenha um preço menor porque ele pensou numa maneira disruptiva de fazer o processo dele, diferente do teu, e aí ele tem um custo muito menor do que o teu, e por isso ele consegue praticar um preço menor, pagando imposto e sendo lucrativo, apesar disso. Sendo um concorrente leal. Sendo um concorrente leal. Com alguma vantagem competitiva. Com vantagens competitivas que eu ainda não tive. Então, antes de atirar pedra e antes de olhar para o concorrente como alguém... Porque tem muito isso, né? Vou voltar no exemplo do taxista, né? Em alguma medida, e de novo, não estou criticando o taxista, não. Estou até com medo de pegar um táxi e apanhar de alguém aí no caminho. Mas... a primeira reação do taxista foi, não, eles são ilegais, não são regulamentados, eles são perigosos, você não sabe quem está te transportando, então eu atiro pedras. Depois, como você mesmo acabou de dizer, né, Luiz, quando amaina um pouquinho essa reação emotiva, eu começo a olhar e dizer, pera um pouquinho, será que há algo que eu possa aprender com o que eles estão fazendo para eu também fazer melhor? Porque a pergunta é, por que meus clientes estão indo com concorrente não comigo? Alguma razão tem, né? Então é um motivo para me questionar, né? E entender que de repente o problema está comigo, né? Não está com o cliente e não está com o meu concorrente. Né? Eu acho que essa reflexão é fundamental. Me parece que são duas observações que estão fazendo. A primeira de Vicente se refere a uma mudança de paradigma. É dizer, o paradigma era que o táxi era o rei da rua, ele tinha tudo. De repente aparece um novo, como apareceu esses outros exemplos que você falou, Luiz, a própria entrada do sistema de informática que questionou o avião ou questionou a máquina de escrever, ou o sistema de ignição eletrônica que matou o carburador. Sim. Enfim, essas são mudanças de paradigma. Até vou comentar porque encaixa no que você está dizendo, a Juliana Santos está comentando que a concorrência nos tira da área de conforto, exatamente isso que você está dizendo. Né? A área de conforto é uma área perigosa, na qual a gente pode entender alguns momentos episódicos de felicidade, mas a vida, para ser vivida, tem que estar em uma contínua tensão salutar, uma tensão criativa. Sim. Não é porque você conseguiu estabilizar um negócio que deve ficar tranquilo, porque ele se desestabiliza por a própria rodar do tempo e do sistema. Não há nenhum sistema quieto, Vicente. Todos os sistemas evoluem. Para bem ou para mal. Às vezes você tem sorte. Permanente mutação. Né? Às vezes você tem sorte. Por exemplo, não tem concorrentes muito bons. E isto pode ser uma sorte, pode ser uma desgraça. Se você não tem concorrentes muito bons, você também está condenado a ser medíocre. Existe um livro, desculpe te cortar, o Luiz, não perde seu raciocínio, mas só para recomendar, não sei se vocês já leram, chama A Estratégia do Oceano Azul. Sim. Vi falar. Ele fala um pouco sobre isso, assim, sem estragar o conceito do livro, mas imagina um oceano, e aí cada um dos competidores, cada um dos concorrentes, no livro é visto, no exemplo que ele coloca, como um tubarão, né? Então você tem lá, sei lá, um peixe qualquer que está nadando ali, todos aqueles tubarões atacam o peixe, o mar fica até vermelho, fica aquele oceano vermelho de tanta tubarão atacando, né? A estratégia que ele propõe lá é a estratégia do Oceano Azul, que é um pouco contrário do que nós estamos falando, né? Ele diz, talvez você possa pensar em um mar onde você será o único tubarão, onde ninguém mais faz aquele serviço, onde ninguém mais oferece aquele produto. E isso dura um tempo, né? Isso dura um tempo. Até que o mercado olhe para aquilo e diga, opa, vamos morder ali também. Aí vem a questão, né? Quando você tem uma coisa muito diferenciada, alguém vai observar que você está em berço esplêndido, em Oceano Azul, vai entrar como competidor. E me parece muito difícil você conseguir ficar reinventando oceanos azuis o tempo inteiro. Né? A não ser que você escolha uma proposta difícil, no qual seja difícil de imitar, você sabe a que me refiro. Sim. Se você escolhe uma proposta difícil, você tem mais chances de poder ficar com menos, digamos assim, menos ameaças. Pronto, voltamos ao assunto que está sempre nos cercando, né? Para todas as conversas que a gente tem. E eu te cortei, Luiz. Você quer? Eu só ia falar que né, essa questão da zona de conforto, acho que esse momento que a gente está passando no país da crise econômica,
gente vê muitas empresas, né? Você passa nas ruas, você vê portas fechadas, placa de aluguel. Outro dia vi uma piada de mau gosto, mas eu tenho que admitir que ela é engraçada, que a rede que está mais crescendo é aquela rede de lojas aluga-se. Né? Tá? Em todo lugar que você vai, estão abrindo uma nova. Aluga-se, aluga-se. Estão arrebentando de tanto crescer. Né? Então, provavelmente, claro que o fator que desencadeou a abertura da rede de aluga-se, ela só foi um catalisador, porque na verdade essas lojas, empresas, etc., elas não estavam preparadas para uma concorrência ou para um ambiente mais inóspito, elas estavam dentro de uma zona de conforto. Nadar em mar tranquilo, todo mundo nada. Então muda o ambiente externo e ela não tinha os fundamentos que sustentassem o negócio. Talvez porque ela não buscou fazer benchmark, não buscou ser competitiva, não buscou ajuda, né, ter uma parceria, né, às vezes com parceiros. Né, então, eu estava vendo um programa também que, nessa linha, um negócio que cresceu muito foi o coworking, aqueles espaços que são compartilhados, ou seja, você compartilha. E eu vi várias, desde um arquiteto até um cara, uma empresa de informática, estavam todos trabalhando lá. Né? E a crise forçou essa situação, mas o cara falou, mesmo que melhor, eu não volto mais, porque... É muito bom. O meu custo ficou menor, então no fundo virou lucro. O dinheiro que eu pagava do aluguel, agora eu gasto menos, virou lucro da empresa. Nesse momento está me ajudando a sobreviver, mas voltando ao negócio, etc. Então, quer dizer, esse cara ele consegue ter um custo menor sem ter que sonegar imposto, por exemplo. Ele não precisa ser desleal para ter um custo menor. Eu tinha lá uma sala que é minha, uma vaga na garagem, uma mesa, tal. Ele falou, era um luxo, né? Era uma mordomia, mas aquilo lá custava, né? E quase ameaçou meu negócio. Então, às vezes, a realidade, ela obriga a empresa a se adaptar a uma nova situação, né, e a mudar o seu modelo de negócio. Seja como você falou, adaptar os seus custos, né, se tem um competidor que tem um custo melhor que o meu, assumindo que ele está sendo ético, ele tem, né, processos melhores que o meu. Eu vou tentar aprender com isso e tentar tirar vantagem desse cenário. Né, e sobreviver, porque isso está me colocando em risco. E se eu me tornar competitivo, nós dois vamos sobreviver. A vantagem, acho que a questão aqui o fato de você ser competitivo, e você olhando, né, como é que estão seus fornecedores, não significa que eu tenho que destruir o outro, mas todos nós vamos sobreviver juntos, porque temos, né, soluções parecidas e estamos, né, oferecendo uma solução no mercado, assim como a gente falou, né, tem muitas lojas parecidas na mesma região e todas sobrevivem. Né? Então tem espaço para todo mundo. Eu queria ampliar um pouquinho, Luiz, e talvez você e o Hector pudessem me ajudar nessa ampliação, daquela análise que eu estava dizendo, que assim, a primeira análise que a gente tem a tendência de fazer com relação à concorrência é comparar preço e essa coisa toda e tal, né? Mas existe uma metodologia para uma análise que aí sim você pode até usar o teu concorrente como parâmetro, que é a SWOT. Que é uma análise mais ampla, onde você não olha só preço, você olha outros aspectos e tal, né? E acho que vocês têm mais conteúdo para passar sobre isso do que eu. Você não quer ajudar a gente? O SWOT, ele é dividido em duas análises. Deixa eu só soletrar, porque aí você pesquisa um pouco mais depois. SWOT. E o SWOT ele vem de duas frentes de análise. Uma análise que a gente chama de ambiente externo, né? E esse ambiente externo, um dos fatores que eu analiso são os concorrentes, né? Mas eu analiso outros fatores externos. O fator externo é aqueles que eu não tenho poder, né? Eu divido os fatores externos como microeconômico e macroeconômico. Então, por exemplo, microeconômico seria fornecedores, clientes, concorrentes, que eu tenho relacionamento, conheço, mas eu não tenho poder sobre eles, eles têm vida própria, etc. E tem fatores, por exemplo, câmbio, inflação, política econômica, etc., que são fatores amplos, macroeconômicos, que me afetam também, eu não tenho nenhum poder. Quando você analisa esses fatores externos, você analisa qual a tendência deles e quais são as forças, como é que eu estou, né, do ponto de vista, que oportunidades eu tenho, né, nesse negócio, né, com concorrente, com cliente, qual a tendência dele, qual oportunidade essa tendência me traz e qual a minha oportunidade de explorar essas tendências de mercado. Ou seja, quando eu analiso a tendência, né, alguns fatores ligados ao mercado ou aos concorrentes, isso pode trazer oportunidades para o meu negócio. Então, o O do SWOT é a questão de oportunidades, que oportunidade eu posso explorar.
né? E eu tenho ameaças também, porque os concorrentes também estão melhorando, o cliente está ficando mais exigente, o governo está aumentando a fiscalização, então tem fatores externos que pode ser uma ameaça, e eu também tenho que analisar, né, quais essas tendências me ameaçam mais. Então, o ambiente externo, você analisa oportunidade, né, em função das tendências, e ameaças. E os outros dois fatores que a gente analisa no SWOT é fraquezas e forças, né, que vem do ambiente interno, ou seja, eu olho para dentro do meu negócio e vejo quais fatores críticos eu tenho dentro do meu negócio, por exemplo, qualidade do produto, atendimento do cliente, carteira de clientes, qualificação dos funcionários, geralmente são vários fatores que a gente analisa, né? E hoje esses fatores que são críticos para o sucesso do meu negócio, como é que eu estou? Onde eu sou forte ou onde eu sou fraco cada um desses fatores? Então o SWOT, ele permite olhar para fora e ver ameaças e oportunidades para eu explorar ou blindar, no caso ameaça, e olhando para dentro eu vejo pontos fortes, forças e fraquezas que eu tenho que fortalecer, né, e não perder, e fraquezas que podem fragilizar o meu negócio, e eu fazendo estratégias, né, e ações eu posso torná-las fortes e me tornar mais competitivo, né? Então o SWOT é a prática que as empresas usam para fazer um planejamento estratégico, né, e promover a melhoria do seu negócio, né, a melhoria das pessoas, dos processos, né, atendimento do cliente, a questão financeira da empresa. Então o SWOT ele é uma análise bem mais ampla, né, e os componentes estão lá dentro, né? Até para ajudar um pouquinho a gravar, né, o conceito, tem gente que chama de FOFA, né? Que é forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Mas é uma análise interessante você se posicionar nisso, e aí acho até que o concorrente também vai servir para definir onde você é forte, onde ele é forte e você é fraco. Você também consegue, com essa análise, independente da proximidade ou não do concorrente, se ver nesse contexto, né? Eu acho que esse autodiagnóstico, né, acho que a primeira questão, então, a gente pensar, expandindo um pouco a questão dos concorrentes, como é que eu sou, né? Onde eu sou bom, né? Fazer uma quem sou eu exatamente, né? E nesses momentos, eu acho que é importante também questionar o meu negócio. O que eu quero entregar de valor para o mercado, né? Às vezes umas ações nessa análise é você se posicionar, como o Vicente falou, ou seja, eu vou escolher atender um determinado tipo de público, né? Numa empresa ele fala assim, não, vamos atender só crianças, né, de roupa, então não vou tentar vender todo tipo de roupa, fazer tudo, eu vou, né, me especializar em roupa infantil, porque, né, aí eu tenho um público específico, eu direciono todos os meus investimentos, etc., para que eu seja muito bom naquilo. É difícil você ser bom em tudo. Na estratégia do Oceano Azul, ele vai dizendo exatamente isso. Se você não consegue competir num oceano onde não tem tubarões, você pode segmentar, tem menos tubarões naquele segmento. Especializa naquilo, né? Seja muito bom em algum aspecto, né? É o ponto que o Hector falou, ou seja, se diferencie, né? Se isole um pouco no sentido de qual o nicho de mercado, qual pedaço do mercado que as minhas forças mostram, isso aqui eu posso ser muito bom e os concorrentes não são tão bons assim. É lá que eu vou ocupar, porque aí eu me blindo e dificilmente, não que não possa acontecer, mas vai aparecer um concorrente na mesma envergadura e capacidade de competir comigo, né? Mas então eu ia dizer isso agora há pouco, parei, mas vale a pena voltar, né? A gente sempre se depara com a mesma coisa, eu não preciso saber muito bem o que eu estou fazendo, né? Se eu não definir claramente o que eu estou fazendo, a minha chance de êxito vai diluindo e ficando cada vez menor. Eu creio que não é bem isso. O que está fazendo é a consequência do que eu quero, do propósito. O que é importante ter definido agora qual é o propósito desse sistema no qual estou e não perdê-lo de vista. A boa liderança consiste em definir claramente os propósitos. Porque tudo o que estou fazendo, se eu tenho claro o propósito, vai ser dirigido a esse propósito. Direciono para quê? Se eu penso no que estou fazendo, eu não vejo o propósito, eu me perco, as tarefas me perdem. E isso que estou fazendo tem um grave perigo sedutor. Fazendo, eu acalmo a ansiedade. Então, de alguma forma, me perdoo das falhas porque estou fazendo. E estou fazendo, talvez, as coisas que não são eficazes, ou não são úteis, ou são as coisas erradas. Não são necessárias. Né? Eu vejo uma correlação aí, né? Acho que essa prática de você enxergar o fornecedor como alguém que vai te estimular, ou pode ser um parceiro, né? Até de sobrevivência, e de você ter a capacidade de se autodiagnosticar e ver as suas fraquezas, os seus defeitos, né? Onde eu não sou bom, né? Tudo tem a ver porque mostra maturidade, né? Mostra foco. E se eu conseguir ter todas essas práticas de forma contínua,
a chance de eu conseguir, né, me manter atualizado e competitivo aumenta muito mais do que o efeito avestruz, né? Eu ignoro o concorrente, ignoro o mercado. Isso não vai longe, né? Porque tem gente que tem essa postura com o concorrente, né? Aparece alguém fantástico que está fazendo uma coisa muito diferente, isso aí não dura nada, daqui a pouco ele quebra e eu volto para minha posição tranquila, que é a outra postura do avestruz, né? Tá bom, tem aqui um comentário do Altair Aves. Eu quero mandar um abraço para o Altair. O Altair foi aquele que eu te contei que hoje de manhã esteve aqui conosco falando sobre o Simples e tal, né? Tá. Então, o Altair, que, por exemplo, é concorrente nosso aqui da Cedilha Contabilidade, no meu segmento, é um grande parceiro com quem eu aprendo muito e com quem a gente está sempre fazendo tem trocas, coisas. Né? Vocês têm trocas. Trocamos demais, apesar de sermos concorrentes e tal, né? É muito interessante. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, que a maior concorrência é a nossa capacidade de desenvolver a habilidade de conhecer a real necessidade do nosso cliente e estar disposto a atendê-la. Mesmo que o preço seja relevante, a base do sucesso das empresas é a necessidade do cliente estar bem atendida. Lógico que precisamos de preço competitivo também. Acho que tem... eu acho que a questão, como você falou bem, a gente não tem que ficar neurótico com a questão de preço, né? Eu acho que você não pode querer, você não pode definir preço, porque é o mercado que define preço, mas você não precisa ter a neurose de eu tenho que ser o mais barato, etc. Sempre o menor preço tem que ser. E só pensar nisso porque o importante, né, tem muitas decisões de compra dos clientes que ele busca custo-benefício, ele busca, né, pelo valor percebido, pelo que ele recebe, às vezes ele está disposto a pagar o seu valor, né? Agora, aí você tem que, como o Hector falou, qual é o meu propósito, qual é o meu cliente, o que eu entrego para ele, né? E mostrar para esse cliente o meu valor e ele vai reconhecer isso aí. Então, se a gente consegue estabelecer essa relação de confiança, né, de parceria com o cliente também, eu reduzo a chance, né, e se eu me manter competitivo, dele me trocar por um concorrente mais barato, porque eu estou entregando algo melhor, né? A gente sabe que, às vezes, o preço baixo ele tem custo, né? Às vezes, você pegar um produto muito barato, né? A gente brinca, você vê na rua o pessoal vendendo coisas que são caras a R$10, R$15. No metrô hoje, um cara vendendo um cabo de celular que custa, sei lá, no mínimo R$20, por aí, por R$2. R$2 o cabo. Então, e aí é um cabo que depois ele estraga a sua bateria. O iPhone é R$120. O cabinho então, mas mesmo que você compre assim numa loja não autorizada do iPhone, que você compre um alternativo, tá, custa R$20. O já estava no metrô hoje, não. R$2. Então, aí você cai nessa tentação, mas esse tipo de cabo, né, os técnicos falam que ele destrói a capacidade de recarregar da bateria, ele acaba danificando o celular, porque ele não, hoje os celulares são inteligentes, ele reconhece o cabo original e o não, né? E ele... eu estou fazendo propaganda do sujeito do metrô, só estou contando. Só para reforçar o ponto de que o custo... Você sabe qual é a armadilha que me preocupa muito? E que às vezes eu vejo alguns empresários caindo nessa armadilha. Eu escrevi aquele livro Assim Nasce uma Empresa, e lá eu até botei um capítulo. O capítulo chama Só Vender Mais Não Basta. Porque tem muito empresário que tem a imagem que assim, a solução para o meu negócio é vender mais. Então, quanto mais eu vendo, melhor está indo o meu negócio. E para vender mais... Especialmente se você falar com gente de venda, o pessoal de venda para vender mais que preço menor. Né? Então, para você que está nos assistindo, se você olhou o concorrente, o teu preço, digamos, é de 10, o teu concorrente tem um preço de 7, eu tenho a solução para você vender mais. Passe a vender por 6. Certamente você vai vender mais. Agora, será que você ganha dinheiro vendendo com 6? Porque talvez o teu custo de produção seja 8, o que quer dizer que a cada vez que você vende por 6, você está perdendo R$2, e aí quanto mais você vender, mais dinheiro você vai perder. Então, essa ânsia de vender mais, ela nem sempre é saudável. Ela nem sempre... Se baixar o preço requer um esforço, mas tem uma decisão. Agora, se em lugar desse esforço ser direcionado a baixar o preço, for direcionado, como disse o nosso ouvinte Altair, a buscar quais são as reais necessidades do meu cliente, eu não preciso baixar o preço. Necessariamente não, posso e competir consigo por outros vender argumentos. muito mais, porque acabei de descobrir um lugar que o cliente próprio não sabia e que ele precisa. Então, talvez é mais inteligente eu me colocar nos sapatos do meu cliente e poder saber o que ele não sabe e realmente precisa, que baixar o preço para combater com um concorrente. Não, aproveitando, né, tem um caso recente de um cliente, né, a gente tratou justamente essa questão da rentabilidade dos produtos. Em função da crise, eles fizeram um realinhamento de preços, né, e alguns produtos
eles baixaram para poder, né, se manter competitivo no mercado. Então, a empresa conseguiu manter o volume de produção que ela tinha nos outros anos, mas com uma rentabilidade muito menor. Então, a gente fez um projeto de melhorar a rentabilidade de alguns produtos, né? E o interessante foi que eles fizeram algumas campanhas, etc., e eles viram que baixar mais o preço não aumentava a venda. Chega um momento em que não vende mais. Não vende mais. Eu já tive essa experiência aqui também. Eles descobriram isso. Eles falaram, não, então não adianta baixar o preço. Eles baixaram. Chega um momento em que você baixa tanto que o cliente diz, não presta, não vou comprar mais. Então, mais para mostrar que tem uma certa relação. Aumentar até um certo ponto também, a partir disso não vende, pode ser o melhor do mundo, o cara não paga, e também para baixo você, né? Então tem um espaço, eu acho que o que a gente tem que fazer, qual é essa se posicionar essa bem amplitude, entre né? o maior preço possível e o menor preço viável, né? Isso, e aí posicionar meus produtos nisso aí, né? Se eu quero um produto de baixo custo, etc., para competir, eu vou botar embaixo. Um produto com mais valor, eu vou colocar em cima. Então, uma estratégia, né, competitiva com preço, ela depende um pouco dessa visão. E aí, voltando ao concorrente, ele vai ser um bom balizador dessa questão, dessa amplitude de preços, né? Ele vai dar a visão para a gente, né, de qual é a amplitude que a gente tem para trabalhar, e nós podemos, né, aprender tem alguns métodos que a gente usa, né, são fórmulas estatísticas, matemáticas, que você consegue equacionar, né, essa elasticidade de preço com demanda, né? Então já tem. E aí a gente tem que aprender. Eu acho que uma questão nós aprendemos, usarmos concorrente, fazermos, né, análises internas e testes e buscar entender. Se movimentar mesmo. Né? Não dá como o mercado reage. Não dá para ficar assistindo isso aqui parado, não. Eu queria compartilhar com vocês, estou aqui, até fui caçar aqui enquanto ele estava falando, numa das palestras que eu assisti nessa viagem que eu fiz, uma empresa de consultoria chama Panalytics, queria dar o nome, por isso que eu fui caçar aqui. Ela apresentou uma técnica, não estou dizendo que concordo com toda ela, mas é uma técnica para você aplicar 5 regras e com essas 5 regras não apenas vender mais, mas aumentar 43% da sua receita. Através dessas... A estatística dela demonstra isso. Na verdade são 5 passos, o último passo, então são 4 regras e você no último passo tem 43% de aumento na tua receita, né? Tá. Vou dizer para vocês quais são os passos. Então ele está dizendo o seguinte, que primeiro é aumentar 5% no número dos seus clientes. Então, seja lá qual for o número de clientes que tem, ele sugere que você deveria buscar aumentar 5%. Depois aumentar em 3% a sua capacidade de retenção de cliente, que é aquele cliente que volta a comprar, né? Que compra continuadamente. Né? Tá. Depois aumentar em 10%, você vê que ele não fala de preço menor, né? Aumentar em 10% o preço do seu produto ou o preço do seu serviço. Conseguir, é lógico que para aumentar o preço você tem que fazer aumentar a percepção de valor, é claro, né? E por fim, conseguir vender 20% mais produtos para os mesmos clientes. Então ele diz, e aqui eu quero me prender nisso aqui, ele diz que todo cliente que compra algo de você, produto ou serviço, estaria disposto a comprar mais coisas se você souber vender, ou como disse aqui o Altair, vou voltar no que o Altair disse, se você fizer a leitura certa das necessidades do teu cliente, ele está aberto a comprar mais produtos e mais serviços de você. Isso tem um efeito multiplicativo que chega nos 43%. Somando, chega em 43% ali com os efeitos, exatamente. Né? O problema aí é como é que eu consigo 5% mais clientes, 3% mais fiel. É o que ele vende, é a consultoria que ele vende ali. Né? Não, mas isso é um tema que a gente trata quando você faz o planejamento estratégico, faz mais SWOT e monta um mapa estratégico. Geralmente entra ações de fidelização de cliente, de crescimento, de aumento de rentabilidade de produto. Então, todos esses fatores, eles são buscados hoje pelas empresas né, ele só formatou, né, de uma forma aditiva, né, e sequencial. Foi uma rápida apresentação. Não, é interessante, com certeza. De você pensar que existem maneiras de fazer o teu negócio porque está melhorando, né? Alguns fatores críticos, que é carteira de cliente, fidelidade de cliente, competitividade a oportunidade de vender mais. E aumento de vendas. Você trabalhar nessas 3 e conseguir incrementá-las em proporções diferentes, você faz o seu negócio crescer. Agora, o problema é o como, né? Como eu faço isso? O que é eficaz nesse sentido? Né? Criatividade e inovação. E aí é o benchmarking, né? Eu acho que um processo de medição do meu negócio, uma boa um diagnóstico interno e externo. Então, acho que não tem magia, né? A não ser que você crie um produto muito único de Oceano Azul, que você é o único que tem no mercado, mas, né, no mundo dos mortais aqui, que a gente tem, né, produtos
com concorrentes similares, o que a gente tem que aumentar a nossa competência em gestão, essa análise de mercado, trabalhar, né, estrategicamente com os concorrentes, saber tratá-los, né, buscar, né, sinergia e vários outros fatores que a gente citou alguns aqui que vão ajudar. Nós temos um diferencial, né, e eu acho que a questão é o tempo, né, eu sempre falo que o tempo ele é um grande aliado, né? Porque se você estabelece essa premissa de trabalhar bem, né? Todos os fatores que a gente citou aqui, clientes, fornecedores, aumentar valor, preço, etc., melhoria, redução de custo, e fizer isso continuamente, né? A tendência é que você vai melhorando todos eles, né? Esse aprendizado pode alavancar e acelerar esse processo, né? E isso vai tornar, né, a nossa empresa, o nosso negócio mais competitivo que os outros. Então, eu acho que tem um livro do Prahalad e tal, né, que ele fala competindo pelo futuro, ou seja, o que eu quero ser no futuro e como é que eu construo o meu futuro, né? E às vezes é um pensamento de 10 anos, né? Eles até trabalham nesse conceito de longo prazo. E é claro, a inovação tem vários fatores que influenciam, mas eu também agrego que uma gestão, né, estratégica, né, essa lucidez, essa maturidade de entender o meu negócio e estar melhorando, é um dos fundamentos que ajuda nesse processo. Né? Bom, a gente está chegando perto da hora de terminar. Já vou me despedir de vocês, mas queria fazer uma última provocação para o Hector, para ele fazer um comentário, e aí também ele se despede depois do comentário, Hector. Até que ponto a soberba nos atrapalha nessa análise? Assim, eu creio que você mesmo já deu sua própria resposta. Eu tenho uma opinião, queria que você validasse ou discordasse dela, só que você tem... Obviamente, a postura solipsista ou autista exclui o outro de meu contexto. Sou eu só que sabe, né? O concorrente não sabe nada. O concorrente não sabe nada. E isso acontece em todos os mundos, inclusive no mundo da política. Tivemos recentemente um exemplo mal sucedido de essa postura de eu sou o centro, não é? Esta postura é soberba, não é? É dizer, eu creio que uma das primeiras grandes decepções que a condição humana nos traz, o primeiro grande sofrimento, é o reconhecimento de nossa incompletude. Quando somos crianças, bebecinhos, nós choramos se alguém faz algo, ou nos dá de comer, ou nos troca a fralda ou algo. E nesse chorar e alguém fazer algo está baseada a primeira postura de omnipotência. À medida que vamos crescendo, nos damos conta de que estamos no mundo com um outro. Já começa a ter que esperar, né? A expectativa de você não depender de ninguém é uma expectativa que nos vai acompanhar até a morte. Em alguns casos, ela se torna algo tão terrível que nos conduz à morte antes de tempo, né? Capacitante. Né? Então, eu creio que você tem razão, na tua observação é verdadeira, no meu parecer, Vicente, há uma questão interna importante que tem a ver com algo primitivo de todos nós, que é um desejo de sermos autossuficientes. Não há um outro no mundo, só sou eu. Imagina que mundo espantoso, não? Se só fosse eu, para mim mesmo. Então, essa é uma questão. Uma vez ouvi dizer que o inferno seria até para toda a eternidade o que você está desejando neste momento, não é? Você tinha me falado disso na semana passada, um pensamento muito bonito mesmo, né? E que mexe com a gente, é verdade. Porque eu desejo hoje uma coisa, amanhã eu desejo outra, né? A minha dinâmica é mudar. Se eu ficar eternamente no mesmo desejo... Se eu ficar preso no desejo de hoje... Né? Vai virar um inferno, né? Então aproveito a me despedir também, agradeço o acompanhamento aí de nossos espectadores e me despeço até a próxima. Muito obrigado. Bom, também estou me despedindo. A nossa intenção foi, né, ampliar um pouco a visão da questão da concorrência, então analisando desde o aspecto psicológico até os aspectos estratégicos e de parceria, né? Então espero que tenhamos contribuído aí para abrir um pouco, né, os horizontes com relação a como a gente deve tratar o concorrente e, né, podemos retomar esse tema mais para frente. Então até a próxima a todos aí, tenha um bom final de dia.